Sua veste será rasgada, e sua cabeça será descoberta, e clamarás: imundo, imundo! Esta é uma citação do livro do Levítico, capítulo 13, versículo 45, que mostra a visão bíblica sobre a lepra. A hanseníase tem provocado o medo e o preconceito das pessoas há milhares de anos. Mas que triste doença é esta, que condena os doentes ao isolamento e à exclusão, transformando-os em seres invisíveis? Está começando o especial Hanseníase, a voz dos invisíveis, um projeto para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco, que vai contar um pouco a história da doença mais antiga, conhecida pela humanidade, a hanseníase, conhecida popularmente como lepra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que atinge a pele, os nervos periféricos como braços e pernas, entre outras estruturas. Antes mesmo de Cristo, nas antigas civilizações como Grécia, China e Egito, foram encontrados vestígios de doenças que causavam manchas, caroços, feridas e deformidades. Mas devido a outras patologias com as mesmas características, não há como precisar quando surgiram os primeiros casos no mundo. Porém, ela tornou-se mundialmente conhecida devido à Bíblia, que associava a doença ao pecado e à impureza, assim como esclarece a doutora em História Carolina Caú. A lepra associada a castigo, a maldição, é um registro bíblico. Não é uma criação apenas do imaginário. As pessoas associaram o que estava na Bíblia à doença em si. A lepra, o que está na Bíblia, não necessariamente é a hanseníase. Mas essa carga do imaginário, né, do escrito, do pecado, do que está escrito na Bíblia, sobreviveu até a contemporaneidade. No Brasil, desde os primeiros registros da lepra, no século XVIII, o número de doentes não parava de crescer. Para conter o surto da doença, em 1941 foi criado o Serviço Nacional de Lepra. O regime previa a criação de dispensários que identificavam os casos e os encaminhava ao leprosário, onde os doentes eram obrigados a se internar para evitar a transmissão da doença. Também existia o preventório, tipo de orfanato, local onde eram levados os filhos sadios dos doentes. Segundo o Manual de Leprologia, em 1960, existiam no país 102 dispensários, 36 hospitais, colônia e 31 preventórios. Em Pernambuco, quando se fala em hanseníase, é impossível não lembrar do Hospital da Miroeira. Inaugurado em 1941, no município do Paulista, o Sanatório Colônia Padre Antônio Manuel foi planejado com a estrutura de uma verdadeira cidade, com prefeitura, igreja, delegacia, cinema, maternidade e grandes áreas para agricultura, no intuito de isolar os considerados rejeitados da sociedade. O ex-paciente Juliano Farias conta como foi a chegada dele ao hospital. O dia que eu saí de casa e vim para o hospital, eu perdi tudo que a vida tinha para me oferecer naquele dia. Perdi meus pais, amizade, a aproximação de meus irmãos, não digo nem dos meus vizinhos, mas da minha família. Eu perdi tudo na vida, tudo que você possa sonhar, imaginar, eu perdi no dia que me jogaram dentro daquela ambulância e me trouxeram para o leprosário da Miroeira. No leprosário, homens, mulheres e crianças viviam em péssimas condições de saúde. Os tratamentos eram realizados de forma precária, pois os únicos sadios que circulavam pelo hospital eram os médicos que tratavam e acompanhavam o sofrimento dos doentes. O restante dos serviços eram realizados pelos próprios pacientes. O atual diretor do Hospital da Miroeira, o Dr. José Carlos de Lima,
detalha como era a estrutura na época em que chegou para trabalhar no hospital. Não tínhamos absolutamente nada, eram só os 3 médicos. Na época tinha 208 pacientes internados, as enfermarias eram sujas, não tinha cerâmica, tinha alguns, não diria móveis, mas algumas partes de cimento cru onde guardava os pertences. Os colchões eram de capins, altamente desconfortáveis, e que normalmente eram cheios de PCVs. As visitas eram um momento de maior sofrimento, porque os pacientes não podiam se aproximar para abraçar e beijar os seus familiares. José Cavalcante lembra com tristeza como eram as visitas ao pai. Não dava meia hora, os guardas alegavam que tinha encerrado a visita, né? E ali a gente se despedia de um para o outro, ele dava as costas, caminhando para ir para o pavilhão onde era interno, e a gente seguia rumo ao destino da nossa casa, né? Olhando para trás, naqueles gritos, chorando, com aquele horror tão grande por conta daquela ausência, né, que a gente sentia dele, né? E aquele momento da gente chegar lá e não ter o direito nem sequer de se aproximar dele, de abraçar ele, que era o que mais a gente desejava, né? Separados por pavilhões, mas compartilhando a mesma dor por terem sido abandonados por seus familiares, com o passar do tempo, muitos casais se formaram. Mulheres engravidaram, mas, infelizmente, nunca tiveram a oportunidade de ver e muito menos de amamentar os seus filhos, pois assim que davam à luz, as crianças eram imediatamente levadas ao preventório, Instituto Guararapes, localizado no bairro da Várzea, no Recife. Zelma nasceu no Hospital da Miroeira. Levada ao preventório, sofreu com preconceito e a humilhação, sendo chamada de filha de leproso, papa-figo, entre outros xingamentos. No local, as crianças estudavam, realizavam atividades. As mais velhas eram obrigadas a trabalhar na limpeza e a cuidar dos menores. Como punição pelas travessuras, as crianças eram severamente maltratadas, como afirma a ex-interna Zelma Claudino. Apanhava muito, apanhava que só. Era com cipó de goiaba dentro d'água, apanhava que ficava a marca toda na gente. E quando era depois, o pessoal com cabo de vassoura, que mijava na cama, metia cacete mesmo, com cabo de vassoura, com molho mesmo. E pegava um lençol, botava na cabeça da gente, a gente ia pra rua, com um lençol na cabeça, o pessoal tudo mangando da gente. E a gente chorando, para nunca mais fazer isso com a gente, e todo dia fazer isso com a gente. Depois de 19 anos de separação, hoje aos 53 anos, Zelma, dona de casa, e a mãe, Maria José, que nunca saiu do hospital onde foi internada há 60 anos, tentam aproveitar o tempo perdido, agradecendo a Deus a oportunidade de estarem juntas. Estou muito feliz, graças a Deus que juntamos, né? Separou na infância, mas chegou o dia dela se juntar a mim. Você sabia que o termo papa-figo surgiu porque os pacientes com hanseníase, devido à medicação, ficavam anêmicos, tendo que comer bastante fígado? Mas muitas pessoas não sabiam falar fígado, então ficou papa-figo. Estamos apresentando Hanseníase, a voz dos invisíveis. Voltamos a apresentar Hanseníase, a voz dos invisíveis. Uma doença contagiosa, né? Eu não sei. Eu não sei nada sobre a hanseníase. Muito perigosa. Se não cuidar, morre, né?
Mesmo sendo uma doença tão antiga, muitas pessoas, infelizmente, ainda não sabem o que é a hanseníase, ou o que é pior, têm um conhecimento errado sobre ela, o que ajuda a disseminar o preconceito. Sérgio Palma, dermatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia em Pernambuco, explica em detalhes o que é a hanseníase e as formas de transmissão. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, contagiosa, causada por um bacilo denominado Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, atingindo a pele e os nervos periféricos dos braços, mãos, pernas, pés e da face. É bom lembrar que o seu contágio ele ocorre entre seres humanos, quando os doentes multibacilares, que é a forma contagiosa e que não estão realizando o tratamento, eliminam os bacilos através do aparelho respiratório superior, pelas secreções nasais, pela tosse, pelo espirro e pelas gotículas da fala. A sua evolução ela depende das características do sistema imunológico e de fatores genéticos, que são relacionados com a resistência ou a suscetibilidade à doença da pessoa que foi infectada. Os principais sintomas são manchas na pele, que podem ser de cor branca ou avermelhada e que não têm sensibilidade ao frio, ao calor, à dor e ao toque. Os doentes também podem apresentar diminuição do suor, formigamentos, sensação de choques e dormência. A hanseníase também pode atacar o nariz, os olhos e os nervos, provocando dor e diminuição de força nos braços e pernas, onde estão localizados os nervos periféricos. O neurocirurgião Fernando Henrique Souza explica que ainda existe a forma neural da doença, onde apenas os nervos são afetados sem a presença de manchas no corpo. Existe um tipo de Hansen chamada neurolítica ou neural, que você não tem essas alterações de pele, você não tem dormência nenhuma, e você vai ter uma reação no nervo, um processo inflamatório muito intenso, e o nervo vulnével que determina a mão em forma de garra. Então, quando você chega na fase em que esse nervo sofreu um processo de agressão pelo micobactério, essa agressão levou a uma reação inflamatória que não foi tratada, as funções daquele nervo vão se perder. Aí você vai ter uma atrofia da musculatura, mas que vai se repercutir também na parte de irrigação e articulação. Então você vai ter um encurtamento, retração, alteração do tato e a deformidade fica definitiva. Existem 4 formas clínicas da lepra: indeterminada, tuberculoide, dimorfa e vichoviana, que é o estágio mais grave da doença. A hanseníase tem cura, por isso é importante que o diagnóstico seja realizado na fase inicial da doença, para evitar as sequelas. Pois, como as pessoas não sentem dor devido à perda de sensibilidade, podem se cortar ou se queimar, provocando graves ferimentos e deformidades. Descoberto em 1873 pelo médico norueguês Gerhard Hansen, o Mycobacterium leprae foi a primeira bactéria identificada como causadora de uma doença humana, mas só depois de 68 anos surgiram os primeiros tratamentos, com a descoberta da sulfona, medicamento usado para combater a lepra. Antes, os doentes eram verdadeiras cobaias, utilizando remédios caseiros e até dejetos de animais, como afirma o ex-paciente Juliano Farias. Aí chá de frutapão, batata de pulga, até enxofre fizeram comer, tomar óleo, emoção de Scott. Eu comia aquilo, eu botava uma colher daquilo mesmo. Eu vomitava até, só faltava vomitar o coração. Era uma tortura, era feito como se eu estivesse me torturando para eu confessar um crime que eu não cometi. O tratamento com as sulfonas era longo e alguns pacientes apresentaram graves reações e resistência à medicação. Após diversas pesquisas, em 1981, a Organização Mundial de Saúde, OMS, propõe um esquema de poliquimioterapia que combina 3 medicações, a dapsona, a rifampicina e a clofazimina, chegando finalmente à cura para a doença. O tratamento pode variar de 6 meses a 1 ano, dependendo do diagnóstico, sendo oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde SUS e disponível nos postos de saúde e policlínicas. Por isso, em caso de suspeita de hanseníase, é importante procurar a unidade de saúde mais próxima de casa.
Além dos médicos, os enfermeiros também podem realizar o diagnóstico da doença, desde que estejam devidamente capacitados. O tratamento da hanseníase deve começar na atenção básica, que são os postos de saúde, como esclarece o professor universitário e enfermeiro Randal de Medeiros. Na maioria dos casos, principalmente na atenção básica, é o enfermeiro quem conduz e quem acompanha esse tratamento. Inclusive as orientações que são dadas ao paciente é pelo enfermeiro, em relação à medicação, à dosagem, em relação à alimentação, em relação a não abandonar o tratamento, tudo isso o enfermeiro faz essas orientações. O exame de baciloscopia necessário para o diagnóstico da hanseníase é realizado em laboratório especializado, com solicitação médica. O neurocirurgião Fernando Henrique Souza diz quais são os exames necessários para a pesquisa do comprometimento dos nervos. Especificamente sobre nervo, você tem um exame chamado eletromiografia, que mostra a função do nervo. Esse exame define se ele está com comprometimento. O outro exame que se define também é a ultrassonografia do nervo, que vai ver espessamento do nervo ou não. E, por fim, há um exame que é a biópsia do nervo. Quando você fez os testes de triagem de Hansen, que é a baciloscopia, se isso tudo for negativo, se você quiser identificar a Hansen neural, a biópsia é retirada de fragmento do nervo e o exame histopatológico pode mostrar o diagnóstico exato. Além do tratamento com a medicação, os pacientes também necessitam de acompanhamento de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que vão atuar nas incapacidades físicas, motoras e deformidades provocadas pela lesão dos nervos, promovendo a reabilitação dos pacientes. Como a hanseníase afeta a vida pessoal, social e profissional dos pacientes, o acompanhamento psicológico também é extremamente necessário, devido ao preconceito gerado pela doença. Segundo a psicóloga Cleovane Maria Xavier, os pacientes precisam desconstruir os antigos conceitos da doença, entendendo o processo e o diagnóstico, no intuito de ajudar no tratamento e recuperação. Por isso, o apoio da família e dos amigos é fundamental durante todo o tratamento. O apoio, o cuidado e a assistência familiar são fundamentais para o paciente portador de qualquer enfermidade, em especial o portador de hanseníase, pois exige uma aceitação maior pela característica da enfermidade, pois atinge muito a autoestima da pessoa. Você sabia que a hanseníase poderia se chamar hansenose? Graças a uma votação realizada pelos pacientes da Miroeira. Estamos apresentando Hanseníase, a voz dos invisíveis. Voltamos a apresentar Hanseníase, a voz dos invisíveis. Esperar que esse novo governante que entrar nos ajude nesse debate, né? Para ver se a gente consegue amenizar mais essa rejeição que o povo tem com a gente. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de casos de hanseníase. Segundo dados do Sistema de Agravos de Notificação, SINAM, em 2013 foram registrados cerca de 37 mil casos da doença no país. Destes, 2.600 só em Pernambuco. De acordo com o SINAM, em 2014, cerca de 1.800 casos já foram notificados no estado. Pernambuco vem trabalhando para combater a doença, como esclarece a coordenadora do Programa de Controle da Hanseníase do estado de Pernambuco, Raíssa Alencar. A gente intensificou nos últimos anos as ações de controle da hanseníase através do programa SANAR
em parceria, que é o programa que enfrenta doenças negligenciadas no estado. Nós elencamos alguns municípios prioritários e fizemos alguns trabalhos específicos, indo direto nas unidades de saúde, fazendo um diagnóstico situacional do serviço ofertado no município, identificando entraves e dificuldades para solucionar, além do incentivo financeiro do governo federal que esses municípios receberam para trabalhar, intensificar as ações de combate à doença. Além disso, a coordenação oferta monitoramento de sistema de informação, monitoramento de serviços de saúde também, visitas em loco nos municípios, né, os diversos tipos de capacitação, seja teórica, seja prática. O medicamento é ofertado também em toda a rede pública de saúde e ações educativas. Pernambuco é o estado com o maior número de casos da doença entre menores de 15 anos. Ainda conforme dados do Sinan, foram 290 casos em 2013 e 187 casos até outubro de 2014. São 30 casos para cada 100 mil habitantes, quando o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de menos de um caso por 10 mil habitantes. Entre os municípios com o maior número de registros estão Recife, Jaboatão e Olinda, na região metropolitana, e Petrolina, no sertão do estado. Além do preconceito, a hanseníase também provoca a falsa ideia de que é uma doença de pobre, mas qualquer pessoa pode ser atingida pela enfermidade, como explica o dermatologista Sérgio Palma. Qualquer pessoa pode, sim, pegar hanseníase, mas sem dúvida, né, que condições de saneamento básico ineficientes, né, não adequadas, elas favorecem, sim, a transmissão da doença, né, porque como ela é transmitida pelas vias respiratórias superiores, se você tem, por exemplo, uma casa com muitas pessoas morando naquele ambiente, ela não existe uma ventilação adequada e muitas pessoas estão convivendo, né, intradomiciliarmente juntas, se você tem aqui um paciente doente, bacilífero, que não está em tratamento, ele está sendo uma fonte de contágio para todas essas pessoas dentro da sua casa. Então, quanto maior as condições de higiene, as melhores condições habitacionais e de saúde, também vai ser o mais baixo índice de transmissão dessa doença. Na história mundial, muitos lutaram pelos doentes com lepra. Entre eles, o padre Damião de Veuster, que transformou a vida dos que viviam excluídos na ilha de Molokai, no Havaí, sendo declarado santo em 2009 pelo Papa Bento XVI. O revolucionário argentino Che Guevara, quando era estudante de medicina, cuidou de vários doentes com hanseníase durante as viagens que fez pela América Latina. No Brasil, o padre Antônio Manuel fundou em 1713, em Pernambuco, o Hospital dos Lázaros, o primeiro local do país para abrigar e cuidar de doentes com lepra. Frei Guido, um alemão também internado no leprosário da Miroeira, beneficiou centenas de pacientes com a construção de casas e uma escola para que os filhos dos doentes pudessem estudar. Atualmente, a principal batalha dos doentes é contra o preconceito, como afirma Juliano Farias. Eu nunca encontrei outra coisa na vida, eu não sei para você, no bar, no avião, dentro do ônibus, na farmácia, que mais? Na escola. Para lutar contra o preconceito e cobrar das autoridades um tratamento digno e igualitário para os pacientes com hanseníase, um homem chamado Francisco Vieira Nunes, conhecido por Bacurau, pássaro típico da região norte do país, criou em 1981 um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, Mohan. Arthur Custódio, coordenador nacional, destaca os objetivos do movimento. O trabalho do Mohan, as principais reivindicações são essas: acabar com a doença no país, enfrentar o preconceito através da educação e a questão do passado, a reparação financeira, a preservação histórica desses antigos hospitais colônia. Bacurau sofreu na pele a dor e o preconceito. Internado no Hospital de Bauru, São Paulo, escreveu uma carta cobrando ao Ministério da Saúde melhores condições de tratamento para os doentes, além de acompanhamento psicológico, fisioterapia e terapia ocupacional, para evitar as sequelas que a lepra pode provocar. O documento foi o primeiro manifesto dos excluídos com hanseníase. Graças à luta do Mohan, diversas leis já foram aprovadas, como a Lei 9.010, de março de 1995, que proíbe o termo lepra, sendo substituído por hanseníase.
e a conquista da Lei 11.520, de 18 de setembro de 2007, que concede pensão vitalícia às pessoas atingidas pela hanseníase, internadas nos hospitais colônias até 1986. Hoje o movimento luta pelos filhos do preventório, como explica Arthur Custódio. Nesse momento, a luta principal tem sido a reparação, a indenização financeira e moral das pessoas que foram separadas dos pais, que a gente chamou de filhos separados. O Mohan atua em todas as regiões do país e já beneficiou cerca de 50 mil pessoas em suas ações e serviços. Destes, cerca de 1.000 só em Pernambuco. No estado, o Mohan vem lutando pela melhoria do atendimento aos pacientes e pela questão da reabilitação, tão importante para evitar as sequelas, e por uma maior divulgação sobre a doença. Gildo Bernardo, coordenador do Mohan em Pernambuco, diz quais as maiores dificuldades e realizações no estado. Porém, o maior desafio hoje é conscientizar os gestores e os profissionais e mobilizá-los para o tratamento e o combate à hanseníase. Então essa seria a melhor medida para se resolver a questão da hanseníase. Mas o Estado tem trabalhado muito, até mesmo sendo cobrado pelo Ministério da Saúde, a questão de examinar os contatos e trabalhar pelo diagnóstico precoce, ou seja, o diagnóstico no início da doença. A maior conquista só foi o Dia Estadual de Combate à Hanseníase, que esse ano foi o segundo ano, que é dia 6 de junho, dia do nascimento do Mohan. Qualquer pessoa pode ser voluntário do Mohan, desde que esteja disposto a ajudar, pois é preciso conscientizar a todos de que a hanseníase tem cura e que o tratamento é gratuito e eficiente. As pessoas atingidas pela doença devem ser respeitadas e tratadas como iguais pela sociedade, podendo trabalhar, estudar e levar uma vida normal. O Brasil tem avançado no combate à doença, mas muito ainda precisa ser feito, como melhorar as condições de vida da população, ampliar os serviços de fisioterapia e terapia ocupacional para prevenir as incapacidades, capacitar os profissionais de saúde para que haja um diagnóstico precoce e, principalmente, realizar ações de conscientização nos veículos de comunicação para orientar a sociedade sobre a hanseníase. As pessoas que viveram no Hospital da Miroeira e no Preventório são exemplos de superação, mostrando que as marcas do corpo e da alma não foram capazes de destruir a esperança de um sorriso, como o de Dona Maria. Sou muito feliz, graças a Deus. Você ouviu o radiodocumentário Hanseníase, a Voz dos Invisíveis, um projeto da aluna Poliane Medeiros, do curso de Comunicação Social, Habilitação Jornalismo da Faculdade Joaquim Nabuco, Unidade Recife. Apresentação, J. Soares e Poliane Medeiros. Orientação, professora Isabelita Guerra. Edição e trabalhos técnicos, J. Maurílio. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver